Estamos no 9º Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, na PUC, Pontifícia Universidade Católica, e a gente recebe agora o José Luiz Terra, que é juiz federal, trabalha no município de Passo Fundo, que fica no norte aqui do Rio Grande do Sul, também palestrante espírita, trabalhador em Passo Fundo, é isso, Terra, e autor também de um artigo que fala dessa questão da justiça com a questão da vida cotidiana. É uma honra te receber aqui com a gente e eu queria entender um pouquinho da tua trajetória, né, dentro da doutrina. Boa tarde aos nossos telespectadores. É uma honra estar aqui hoje na Federação Espírita trabalhando e também podendo, de alguma forma, participar nessa produção literária que é a nossa Francisco Spinelli, né? A nossa editora aqui, Francisco Spinelli, para quem Federação não conhece. Espírita. E foi interessante quando nos convidaram para participar dessa atividade. Isso começou no Setembro Amarelo do ano passado. Houve um convite para participar de uma palestra tratando de processo judicial, também tratando de suicídio, também tratando de fé na vida, tratando de vários assuntos e posteriormente fazem um convite. Olha, quem sabe reduzir a texto o que foi dito e um conjunto de autores, vamos escrever um livro. E aí vem o segundo desafio. E vai indo, né? Um momento após o outro. Bom, trabalhando aqui no Congresso como oficineiro, né? Numa das oficinas aqui. Para que muita gente também está nos acompanhando de longe e não sabe a dinâmica do Congresso Espírita. Tem palestras, tem oficinas, quer dizer, tem várias atividades. Como é que se junta, Terra, fé na vida, a questão judicial, a questão do juiz e a questão do palestrante espírita, para quem não é tão ligado à doutrina espírita e não entende que realmente a nossa vida está toda interligada, né? Mas como é que tu consegues fazer isso? Brincamos e toda vez que vamos para a tribuna, na realidade nós dividimos os nossos anseios e as nossas dificuldades. É quase um atendimento fraterno quando vamos à tribuna. E escrever também não deixa de ser isso. E quando fomos chamados para tratar especificamente do processo judicial, especificamente da Justiça Federal, e essa lesividade que tem os crimes federais perante a justiça humana e também perante a justiça divina, trouxemos então os nossos conhecimentos já de 15 anos em magistratura, essa dificuldade de aplicar o direito e pior, trazendo ainda os preceitos da doutrina espírita, acaba nos oprimindo. É uma opressão que precisamos lidar com isso. Quando nós lemos lá no Livro dos Espíritos a questão do homem de bem, a gente começa a ler todas as virtudes que esse homem de bem executa, que ele é tão comum para ele quanto respirar, e aquilo vai nos oprimindo, vai nos oprimindo. E quando chegamos no final, temos a sensação de que tem muito a fazer e quase não temos forças para poder desenvolver essas virtudes. A gente está muito longe ainda, né, daquela descrição do homem de bem do Kardec. Isso. E aí na última metade da frase, Kardec nos dá um alívio e nos dá um consolo, e aí ele nos diz que o homem de bem reúne todas as qualidades, mas o espírito é conhecido pela vontade de desenvolver e pelo esforço de desenvolver essas virtudes. Então, todo esse sentimento nós colocamos no texto para trazer para que nós tenhamos sim fé na vida, para que possamos desenvolver essas virtudes e possamos desenvolver os nossos trabalhos. Porque somos chamados em várias áreas a atuar e ao mesmo tempo não podemos deixar do lado de fora o que acreditamos e o que estamos tentando melhorar. Então, equalizando isso, é que vem o texto apresentando essa dificuldade, então, do magistrado, do advogado, do promotor e das partes também, como ser o homem de bem sendo chamado a atuar na área da justiça, né? O Divaldo estava aqui com a gente antes e a gente conversava justamente sobre isso. Ser o exemplo, ser a luz, ser uma ponte. E o espírita quer ser ou quer seguir o que Jesus falou nesse sentido de ser o exemplo. E isso se aplica durante um júri, com um caso onde a pessoa atua como advogado, aplica dentro de casa. Quer dizer, o homem de bem é o exemplo em todos os cenários onde ele transita, é isso? Sim. É que nós, a todo momento, somos chamados a vivermos. E a vivência exige muitas coisas e nós temos deveres a serem cumpridos, nós temos responsabilidades.
E não é diferente dentro da justiça, no papel de juiz, não é diferente no papel do juiz com os funcionários que estão a ele subordinados, não é diferente em relação ao juiz, ao réu que está lá preso, acorrentado, está lá esperando que a justiça seja feita e que ele seja ouvido. Não é diferente quando chegamos em casa. Então, essa necessidade de desenvolvermos cada vez mais essa vontade de cumprir dever vai acabar nos trazendo, e será inevitável, uma tranquilidade de consciência que vai nos dar, aí sim, a almejada felicidade. Mas isso é muito trabalhoso. E a gente constata isso quanto mais estuda e mais se esforça, nós notamos que mais aumentam o trabalho. A quem mais é dado, mais é cobrado. É cobrado. A consciência será, você será o teu próprio julgador. No momento que desencarnarmos, o nosso juiz será a nossa própria consciência e será implacável. Então, quanto mais nós nos alinharmos e cumprirmos essas leis morais que estão gravadas na consciência, melhor ficaremos com essa consciência tranquila e aí poderemos atingir uma felicidade não só no futuro desencarnado, mas já aqui na Terra. Começar a trilhar esse caminho, né, Terra? Isso, é uma felicidade possível. Possível, mas exatamente. Que dá trabalho. A gente tem que se conscientizar que vai dar trabalho. Porque as pessoas se prendem muito a essa falsa felicidade, né? Do ter, do possuir, do poder. Quando, de fato, o caminho, ele vai pelo autoconhecimento, vai pelas relações, vai pela busca da justiça. Isso, inclusive estávamos prestando atenção nas palestras que foram proferidas agora pela parte da manhã, ainda tem os outros painéis. E é interessante que no primeiro painel ele fala dessa relação de Deus com a pessoa e essa necessidade de nós nos conscientizarmos que não é só no momento de uma oração que estaremos em contato com Ele, que na realidade nós estamos em eterno contato e precisando trabalhar e precisando melhorar. Vem o segundo momento, que é o Alberto Almeida, e ele nos fala dessa necessidade do sonho. E aí, onde é que nós vamos nos conectar, onde estamos procurando estar, e lembramos aí do Livro dos Espíritos. A segunda parte do Livro dos Espíritos, a primeira parte trata de Deus. Aí Kardec poderia escolher o que vamos estudar: Deus, o mundo material ou o mundo espiritual? Bom, Deus não temos capacidade ainda, nos falta sentido. O mundo material, já temos física, química, temos todas as outras ciências. E aí sobra o mundo espiritual. Nisso a gente entra na segunda parte do Livro dos Espíritos. E é interessante que essa segunda parte, ela apresenta as 6 situações que você vai estar na eternidade, durante todo o tempo que você, na tua alma imortal, viver. E você poderá estar encarnado, você poderá estar desencarnado, você poderá estar desencarnando, reencarnando, ou encarnado atuando no mundo espiritual, ou desencarnado atuando no mundo físico. E quando nós olhamos isso e vemos essa complexidade, nós notamos que nós vivemos no eterno presente. Que não é, a felicidade não vai ser futura no aspecto de aguardar desencarnar. Exatamente, porque o tempo não existe. Se pensarmos na imortalidade da alma e na infinitude de tempo que temos para viver, o que é ontem, o que é amanhã? É irrelevante, porque o importante é o hoje. O que estamos fazendo hoje para fazer a diferença. Isso exatamente. Aí, essa consciência de estarmos focados, olhando a nossa companheira, olhando nossos filhos, fazendo o nosso trabalho, estarmos então nessa constante consciência de si mesmo, procurando desenvolver essas virtudes. Então, estão de parabéns a federação, o encontro está muito bom e isso está nos motivando a meditar melhor sobre esses pontos importantes. Bom, a gente tem um minutinho para finalizar. Que mensagem você quer deixar para quem está nos assistindo sobre fé na vida? O livro Fé na Vida, ele é bem consolador. E ele vem nos dar um novo sopro, para nos dizer, olha, não olhe apenas para essas dificuldades, que as dificuldades vão passar, como também as felicidades que já tivemos no passado, também são fugidias, elas também passam. A fé na vida vem nos reforçar e vem nos dizer, olha, acredita na vida, exercita esse dom precioso que foi dado a ti e dê o teu melhor. No aspecto que você estiver enquadrado no teu trabalho, os teus vizinhos, na fila do mercado, no trânsito, não importa. E ele também nos dá um sopro, lembrando que todas as virtudes que nós já conquistamos são nossas. E não podemos nos desanimar diante das virtudes que ainda faltam serem desenvolvidas. E
e realmente aí sim, já indo para o final, ela vem e após a leitura desses 13 artigos ou capítulos que são como joias, cada uma com as suas especialidades, ele vem e nos lembra. Tudo que nós já conquistamos no passado é nosso e nós, como viajores imortais, viajores no tempo, nós só temos um único objetivo, que é ser feliz e ser feliz inclusive hoje. Muito obrigada pela entrevista, ótimo congresso. José Luiz Terra, juiz federal de Passo Fundo, palestrante espírita, um prazer. Muito obrigada. Até mais.